Olá, está no ar o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Vamos direto já para a escalação da nossa equipe, hoje com o professor Gilson Piber. Tudo bom, professor? Pela ponta direita, bem aberto, né? Esperando uma orientação do técnico. Vamos lá, o José Quintana Júnior, qual é a tua posição? Seja bem-vindo, Quintana. Hoje eu sou economista, direto. Economista? Não vou falar de futebol. Não quer falar de futebol? Vai roubar o campo do professor Matheus Froza, que toda semana está no Jornal da Unifra lá falando sobre economia, mas daqui a pouquinho ele vai explicar isso pra gente, hein? Lembrando que nas câmeras, né, toda a nossa equipe por trás, porque o Central do Esporte não é feito só por mim, não só pelo professor Gilson Piber, nem só pelo José Quintana Júnior, é feito também pelo Márcio Santos aqui nas câmeras, pelo Robson Brilhante lá na direção e o nosso, não sei se dá para chamar ele de reserva, né, ele seria aquele titular, camisa 12, né, aquela coisa assim, o Henrique Orlandi, que é o nosso produtor. Um dia nós vamos ter que mostrar ele aqui, porque ele é a cara do Barcos, jogador que atuava no Grêmio e que agora foi embora para o futebol chinês. Dá até para enganar, né? Hoje nosso convidado especial é o Barcos, né? Olha aí, né, Barcos? O dia que a coisa apertar aqui, que ninguém quiser vir dar entrevista para a gente vai chamar o Barcos para vir aqui no programa, hein? Bom, vamos lá, vamos destacar então o que o Central do Esporte traz hoje para você que acompanha a TV Unifra. A gente fala, claro, de dupla regional, a gente fala também da Copa Sub-19, da Copa América, vamos falar também de futsal, enfim, tem muito assunto bacana para a gente discutir aí. Eu começo puxando já o assunto aqui para os nossos colegas de programa, Quintana e também o professor Gilson Piber, e eu gostaria de perguntar para eles, e eu já fiz essa pergunta inclusive na edição de segunda-feira para o José Quintana Júnior, na edição do Jornal da Unifra, mas vou perguntar agora para o professor Gilson Piber. Surpreendente o resultado de 4-0, professor, para o Inter de Santa Maria no Clássico Regional 265, e ainda mais no Estádio dos Eucaliptos, num jogo que, em termos de classificação, não valia nada? O score sim, Gereta, né? O placar de 4-0 ele é contundente. É um placar que derruba quarteirão, né? Só que o Inter SM acabou aproveitando as oportunidades e o Rio-Grandense, mais uma vez, criou oportunidades e, como diz o meu amigo Joãozinho, né, não colocou a bola na casinha, perdeu o jogo, foi goleado. Tá certo, Quintana. Sustenta ainda aquela tua opinião já exposta no Jornal da Unifra de segunda-feira, quando você falou que foi bastante surpreendente, sim, o resultado, enfim, que daqui a pouco a história poderia ter sido diferente? Pelo retrospecto, né? O primeiro Rio-Now chamou mais atenção a estreia 3-0 do Internacional jogando no estádio Presidente Vargas. Mas depois de uma vitória do Rio-Grandense, ainda na primeira fase, foram 2 empates. E se esperava nesse último Rio-Now, porque eu acho que agora me confundi. Não, a vitória do Rio-Grandense teve um empate de Presidente Vargas. 3-0, um empate, né? 2-1 no Estádio dos Eucaliptos, o famoso jogo do colchão para tirar da a água. chuva. O empate no Presidente Vargas, tá. E aí o 4-0. Mas já se mostrava um equilíbrio. 2-1 no Estádio dos Eucaliptos, foi um jogo bastante equilibrado, onde o Internacional, aí até veio aqui o Sérgio Saber falar da performance do Ricardo Attolini, que jogou muito fechado, com um jogador a mais e proporcionou ao Rio-Grandense pressionar o Inter. No segundo jogo, um empate, onde o Rio-Grandense jogou melhor, no estádio Presidente Vargas, mas aí teve aqueles desmanches, né? Muitos jogadores saíram, mas o time que mais teve perdas foi o Internacional. O time que mais teve jogadores que foram embora foi o Internacional. E, no entanto, nesse último jogo, quem acabou fazendo essa goleada, até se esperava um time mais, digamos, menos entrosado, em campo seria o do Inter. Foi com um grupo de 15 jogadores. E aplicou essa goleada, assim, né? É exatamente essa próxima pergunta que eu vou fazer, e talvez seja a mesma pergunta que o pessoal de casa, que está acompanhando a TV Unifra, gostaria de fazer a vocês dois. Não valia mais nada, não tinha mais aquela chance de classificação nem para um nem para outro. Claro que tinha essa questão da rivalidade, tinha também aquela questão, né, não vai ser o lanterna do grupo. Teve e a tudo troca mais. de técnico. Exato, né, o Lucas Fossati estreando pelo Inter de Santa Maria, mas por onde que passou essa goleada, na opinião de vocês dois, a vitória, da maneira como ela foi, tendo inclusive o Inter de Santa Maria perdendo um pênalti com o Juninho Tardelli, então o placar poderia ter sido de mão cheia, o clássico, né, a clássica goleada de mão cheia, 5 gols. Por onde que teria passado isso aí? De repente o nervosismo do Rio-Grandense ou a motivação ainda maior do Inter de Santa Maria com a chegada do Lucas Fossati, com a tentativa de mostrar que
realmente o trabalho que vem sendo feito do Inter de Santa Maria é um trabalho de renovação e ele, por estrear já, ele queria mostrar o trabalho dele? Eu ouso dizer que os gols que faltaram ao Inter SM, Quintana e Rogério, né, nos jogos anteriores, né, foram marcados agora. E houve a mudança, né, do discurso. Você colocou bem, Rogério, não tinha uma pressão muito forte, né, pelo resultado. É claro que um clássico por si só, mesmo na situação em que as duas equipes se encontravam... Sempre vai ser clássico, né? Sempre vai ter rivalidade. Né, acaba motivando o jogador. Né, e vamos combinar que a última imagem é a que fica, né, a imagem da vitória, do aproveitamento, enfim, da superação das dificuldades. Então o Inter SM teve tudo isso e o Rio Grandense, mais uma vez, pecou na finalização. Né? Para se ter uma ideia, o Rio Grandense, né, nesse pentagonal, tem 5 gols marcados. 5 gols marcados. E tem a segunda defesa mais vazada dos pentagonais, 14 gols sofridos. Perde só para o Panambi, que tem 18. Né? E o Inter SM também não vai longe, tem 8 gols marcados e tem a terceira pior defesa, 13 gols sofridos. Por aí também se explica a campanha da dupla Rio Não. 8 gols marcados, 50% deles no Clássico Rio Não. Num jogo domingo, só. Né? Mas, e para você, Quintana, por onde passou essa... Eu acho que o professor José já resumiu bem, mas eu acho que a questão motivação. Qual a motivação que o Rio Grandense tinha? Tá? Era um clássico. Mas a gente sabe que o grupo já tinha sido desmobilizado, muitos já estavam com pressa, tanto que na segunda-feira, após o Clássico Regional, muitos já pegaram suas coisas e foram embora. Nem saiu a decisão ainda, pelo menos até a gravação do programa, se vai ou não ter o jogo em Pelotas. E o Internacional tinha esse fator novo, que o Lucas Fossati, ele é o treinador que vai comandar o Sub-19, apesar do... Tudo indica que o Feliciano Corrêa também irá comandar o grupo Sub-19 do Rio Grandense, mas o Lucas Fossati, a recém havia abandonado um projeto do Rio Grandense, bastante chateado, porque já estávamos em maio, em junho o projeto não tinha começado no Rio Grandense, assume um trabalho no Internacional e é dada a ele a oportunidade do time profissional já de chegada, ou seja, nós confiamos no teu trabalho, comanda o time nas últimas rodadas. Ele quer mostrar serviço. Para o Feliciano Corrêa e para o Lucas Fossati é a oportunidade de mostrar que eles têm competência e condições de amanhã ou depois serem os treinadores das equipes principais. Então o Lucas Fossati estava motivado, trabalhou o grupo. E em relação ao poderio ofensivo, se nós formos comparar, o Rio Grandense me parecia um time mais equilibrado jogando nos jogos que eu acompanhei do Rio Grandense. Mas o Internacional, nome a nome, que é aquela coisa de peças isoladas, tinha melhores opções. Durante o campeonato, poderio ofensivo, o Maicon e o Rodrigão na frente, os meias, o Maicon, o Sapucaia, o próprio Chiquinho no banco de reserva, o Juninho Tardelli, que agora no final, depois que o time já estava mas eliminado... ele dá uma sequência, né? Exato. É uma sequência. Então, já o Rio Grandense, quando o Marquinhos e o Thiago Duarte não jogaram, aqui a gente acompanhou o jogo contra o Pelotas, o Rio Grandense não existiu. Eu fiz decepção público, né? A reportagem do colega Pedro Pavan, egresso aqui da Unif, 192 pessoas, né? Mas é um reflexo da campanha, né? Claro que sim, né? Mas era um público que poderia ser um pouquinho maior ainda, né? Apesar dos pesares, né? Agora sim, ó... Mas é que o domingo também foi um dia, domingo foi um dia típico. Teve para quem gosta de tênis, tem final do Roland Garros de manhã. Teve o jogo do Inter às 11. Tinha o jogo do Internacional, tinha o jogo da Seleção Brasileira na sequência. Então, Fórmula 1, né? Teve Fórmula 1 na hora do jogo. Então, e para coroar a questão da campanha dos times, né? É verdade. Vamos dar uma olhadinha então nos gols, que foram 4 gols, pênalti perdido, né? A gente teve nesse jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na tela para você. Os gols de Inter de Santa Maria e de Rio Grandense. O Inter de Santa Maria abriu o placar com o Juninho Tardelli. Um bonito gol, chute colocado de perna esquerda, de fora da área, quase na meia rua. Categoria do Tardelli, hein? Canto chute direito. Colocado. Depois, profundidade, o Jorginho tocou no meio das pernas do goleiro do Rio Grandense. Esse é outro menino que não teve sequência, né? O Jorginho, né? O Jefferson Priu deu de bandeja ali, né? Depois o pênalti desperdiçado pelo Tardelli, o Quintana falava no Jornal da Unifra de segunda-feira que foi mérito do goleiro do Rio Grandense. Grande defesa. Não caiu muito bem. Grande defesa. O Wander fez o terceiro gol. Porque tu sabe que o pênalti rasteiro, Gerete, não é considerado mal batido porque o goleiro leva um tempo para cair.
O pênalti mal Que batido... defesa do Romário, hein? O pênalti mal batido é na meia altura. Sim. Essa defesa é sensacional. E aí o quarto gol do Inter de Santa Maria, fechando o placar no estádio Esse é dos aquele gol do Eucaliptos. contra-ataque, né? É. Pega a zaga desarrumada. O Maurinho marcou o gol e decretou o placar final. Eu vou pedir para o Robson Brilhante voltar na defesa feita pelo Romário, que na hora a gente estava falando até do pênalti, e me dá a impressão... Aí é o gol do... É na sequência, pode deixar aí, Robson, que é na sequência. sequência. Me parece ser a defesa do campeonato envolvendo a dupla Rional, ou alguma outra defesa mais difícil que essa. Não, acho que não. Olha, que defesa do Romário. A queima-roupa, como se diz, né? A queima-roupa, chute forte. Mas é o que nós estávamos falando em relação ao pênalti. Foi uma grande defesa, foi. Mas por que foi possível a defesa? Foi essa altura aqui. É a altura de reflexo do jogador. Por isso que o pênalti do goleiro. Por isso que quando o pênalti ele é batido nessa altura aqui, por mais que ele vá no canto, ele possibilita a defesa do goleiro, porque ele se atira, deixa eu me atirar para esse lado, senão a câmera me corta. Eu vou me atirar para esse lado aqui, o goleiro vai, ele cai, ele tem a envergadura, tá? Ele tem esse espaço aqui. Se a bola vai alta ou se ela vai rasteira, ele tem que cair ou ele tem que pular. Então a defesa se torna muito mais difícil. Muitas vezes o chute rasteiro fraco, ele acaba entrando porque o goleiro, né, tem aquela fração de segundos para ele dar o tapa. Tu quer um exemplo disso? Bem simples. Futsal. A goleira é menor. A goleira é muito menor que o futebol 11. Então tu imagina assim, vou botar um goleiro de 2 metros de altura, que nem o Baranha, que jogou no Atlântico, que está lá no Jaraguá, vai ser o melhor goleiro do mundo. Quem foi melhor, Baranha ou Lavoisier, que tinha 1,60 m e poucos? Foi o Lavoisier, né? Por quê? Por enquanto, né? Porque talvez o Baranha consiga, né? Mas porque é difícil superar o Lavoisier, né? Lavoisier é um goleiro com a estatura bastante baixa, porque ele tinha muita facilidade para chegar ao solo. A queda é menor, vamos dizer assim, ele tinha muito mais agilidade. Então, mesmo ele ocupando muito menos espaço, ele conseguia, que o futsal tem muito, como é muito rápido o esporte, tem muito chute rasteiro, muito chute em cima. Então o goleiro tem que ter reflexo. Então, nem sempre a questão da envergadura, no caso do futsal, ela atinge o objetivo. E no futebol de campo a gente vê, esse tipo de defesa ela é mais fácil quando ela é na meia altura. Perfeito. Bom, com esse resultado a gente aproveita agora para dar uma olhadinha na classificação também na tela. E não muda, aliás, só trocam de posições entre SM e Rio Grandense, porque o resto permanece tudo igual, Guarani com 17, São Gabriel com 15, Pelotas com 9, Inter SM com 5 agora e o Rio Grandense com 2 pontinhos. Deixar essa tela um pouquinho. O Inter SM não ganhava desde 1º de maio, né? Aquele jogo lá em Santa Cruz por 1-0. E o Rio Grandense não ganha desde 1º de maio, quando superou o Rio Grande aqui em Santa Maria por 3-2. Que fase da dupla regional, hein? Que enciclopédia, né? Enquanto eu ajeitava a minha coluna aqui, o professor estava falando ali, a câmera flagrou, dando uma ajeitada aqui. Sim. Mas sabe por que enciclopédia? Pede para ele mostrar de novo o caderninho dele. Olha ali, ó. Mostra para o Márcio Santos lá, professor. Olha ali quantas anotações. Só tem rabisco aqui, Márcio Santos. Só tem rabisco nos meus cadernos. Quantas anotações. Eu fico imaginando uma prova de radiojornalismo, da disciplina de radiojornalismo do professor Gilson Piver. O Quintana já fez essa prova, né, Quintana? Foi bem, né? Nem lembro. Eu não lembro. Faz bastante. Quantos rabiscos, Quintana? Eu lembro que rabiscos, na sua disciplina eu era um bom aluno. Mas, é modesto, né? Ele é modesto. Não, bom aluno no sentido de aluno que tinha interesse. É que ele gostava de rádio, né? Tu sabe que assim, eu admito como aluno, era muito assim, ó, o professor que me instigava a estudar e ficar na aula, eu ficava. Agora, o professor que fazia, que eu lendo em casa um conteúdo era suficiente, não me segurava na aula. Então, a aula, isso é importante, a aula tem que estimular o aluno. Tá certo. E o professor Gilson era pergunta para ele, era um dos alunos mais assíduos da aula dele. Participava, perguntava. Gostava de rádio, né? Vou ter que encarar essa figura aí, não tem saída, né? Criou o monstro aí, criou a criatura, né, professor Gilson Pinto? Não, olha só, agora a gente vai dar uma olhadinha no próximo jogo do Inter de Santa Maria, que era um jogo, Quintana, que a gente também conversava no Jornal do Unifra na segunda-feira, que poderia ser cancelado e não poderia, mas está confirmado para quinta-feira, 13h30 da tarde, no estádio Presidente Vargas, justamente porque o São Gabriel vencendo pode assumir a liderança e pode depois decidir, na última partida do quadrangular final, a sua partida em casa. O Inter de Santa Maria só vai se despedir aí. O interesse é total do São Gabriel, né? Na competição. E o Inter SM, né? O Crisma está suspenso. Né, e pela lista que apresentou para o jogo contra o Rio Grandense, cai aí para 14 jogadores, e se tiver alguém
punido pelo terceiro amarelo, essa lista vai diminuindo. Vai diminuindo, né? E o jogo do Rio Grandense, pelo menos até a hora da gravação do Central do Esporte, ainda não havia a confirmação de que o jogo seria cancelado. Mas existe sim a grande possibilidade, dá para dizer aí 90%, 95% de que o jogo sim seja cancelado, uma vez que tanto Pelotas quanto o Rio Grandense, que num primeiro momento jogam no domingo, lá na Boca do Lobo, não tem mais chances de classificação. E o assunto, até pelo menos a informação repassada pela presidente Lisete Freilich, do Rio Grandense, é de que o Pelotas aguarda um posicionamento da Federação Gaúcha de Futebol, uma vez que o Pelotas vendeu antecipadamente um pacote de ingressos para os seus torcedores, e esse jogo, claro, também está contabilizado. Então o Pelotas, por si só, ele não pode pedir o cancelamento da partida, ele precisa que a Federação Gaúcha de Futebol assim o faça, que seria, digamos, a força maior, a organizadora do torneio, aí sim, para que o Pelotas não tenha, digamos, nenhum tipo de complicação daqui a pouco, né? Algum torcedor pode se sentir lesado, aquela coisa toda. Então, por esse motivo, e claro que o Rio Grandense já fez o pedido também, mas por esse motivo o Pelotas aguarda um posicionamento da Federação Gaúcha de Futebol, algo que aconteceria na tarde desta terça-feira. Mais curiosidades, né? Na segundona gaúcha, né, do ano passado, o Rio Grande foi o campeão, o Guarani de Venâncio foi o vice e o São Gabriel ficou com a terceira vaga. Esse ano o Rio Grande disputou a divisão de acesso, a exemplo dos outros clubes, acabou rebaixado, e o Guarani de Venâncio, que teve o Fabiano Dates como técnico no ano passado, o manteve nesse ano, e com o São Gabriel as duas equipes já estão no quadrangular final. E ainda falando sobre a divisão de acesso, o São Luís achou que a galinha estava morta, como se diria na linguagem de futebol. Eu vou morder a língua, o Bagé quer me derrubar, né? O Bagé foi enfrentar o Santo Ângelo, né? Em casa. Entregou 2 rapaduras no 19 de outubro, perdeu para o Brasil de Farroupilha, inimigo direto, e agora perdeu o clássico regional para o Santo Ângelo. Em casa. E vai ter que decidir tudo em Vacaria. Quanto o Glória. Com a vantagem do empate. Ontem, Brasil e Glória ficaram no 1-1. O que eu te disse? Ficaram no 1-1. E os gols saíram depois dos 40 minutos do segundo tempo. O Brasil saiu na frente com o gol do Márcio Nunes e o Glória empatou nos acréscimos. 1-1. Eu comentei contigo, né, Jareta, antes do jornal ontem, que estava com uma cara de empate e os dois iam para a reta final com chances e o São Luís poderia cair fora, né? Mas será que o Brasil de Farroupilha de novo vai chegar lá? Vai classificar. Vai classificar. Pega o Panambi, se não der zebra, porque quinta-feira pega o Panambi. Que já está eliminado. E precisa ganhando automaticamente. Classifica pelo confronto direto do Glória. E o São Luís joga pelo empate domingo contra o Glória. O Glória ganhando pode tirar o São Luís, hein? O São Luís aí começou tão bem, fez um belo investimento e pode morrer na praia. O São Luís, que foi rebaixado da Série A no ano passado, juntamente com o Pelotas e o Esportivo. O Esportivo morreu na primeira fase da divisão de acesso. E o Pelotas, né? Já morre agora nessa fase e o São Luís corre o risco de morrer também nessa fase, mostrando que a cada dia, a cada ano, o futebol é diferente e surpreende, né? Nós vamos falar de economia ou não vamos falar? É isso que eu ia perguntar agora para o José Quintana Júnior. Né? Talvez por isso que o José Quintana Júnior quer se aventurar um pouquinho ali na economia. Futebol eu não falo mais, né? Porque o Jareta teima comigo, ele perde no final e não toca mais no assunto, né? Vamos lá, então. Ele teimou que o Pelotas classificava, mais um rápido antes da tua tese aí, ó. São Gabriel é o único time que não perdeu no Pentagonal, tá? É o único time que não perdeu. Mas o que empata também. Segue com a derrota lá do primeiro turno pro Rio Grandense, na primeira fase só. Tem quatro vitórias do São Gabriel aí. E a melhor defesa, né? 2 gols sofridos em 7 jogos. Né? Os melhores ataques, o São Luís e o Guarani de Venâncio com 12 gols até agora. Tá certo. O Jareta discute com a gente, tema, né? Então, não, falando sério agora, Jareta, por que falar de economia e não de futebol hoje, Quintana? Por que a brincadeira falar de economia? Vamos montar uma empresa, eu, professor Gilson, e tu, Jareta. Capital, da minha parte, 0. Não tem, provavelmente teria que tirar um empréstimo. Vou deixar para o professor Gilson para começar a tal empresa. Ok. Qual vai ser o planejamento dessa empresa? No ramo que for. No ramo que vocês quiserem, comércio, venda de artigos esportivos, uma empresa de distribuição de medicamentos, o que vocês imaginarem, tá? Um ramo de alimentação, enfim. Para crescer, para a gente conseguir comprar o nosso espaço físico, para a gente conseguir contratar mais pessoas, investir em marketing, vai ter que ter um planejamento, porque no início vai ser conseguir o local, conseguir o alvará, conseguir os fornecedores,
como é que vai funcionar o produto, quem vai fazer, qualificar esse material, esse produto, e tentar vender para o que sobrar, começar a pensar em estratégias de crescimento, seja no marketing, seja em novos produtos, seja em guardar dinheiro para a compra ou construção de um espaço físico. Por que eu estou dizendo isso? Acabou o campeonato. Qual é o planejamento dos clubes de Santa Maria para os próximos anos? Porque acaba o campeonato, começa o campeonato, vem a conversa. Santa Maria não comporta 2 times, tem que ter um time só. É óbvio que seria mais forte, mas por que Pelotas comporta? Por que Caxias comporta? Ah, são cidades com mais indústrias. Mas olha o histórico dos times de Santa Maria. Tem 3 times ainda. Se a gente for olha que o Baquico vai ficar bravo com o time. Tem o Farrapo. Não, eu digo os times tradicionais que tem e ainda tem um terceiro time que vem, que ainda vem numa segunda força, né? O Farroupilha. Então por quê? É muito fácil falar dessa forma generalista. Digo o seguinte, Santa Maria, se continuasse fazendo futebol como se faz hoje, não adianta nem ter um time só. Revela quantos jogadores por ano. Qual é a ação efetiva de marketing? Qual é o planejamento para, de fato, construir ou melhorar os estádios que tem na cidade? Quais são os jogadores que já estão acertados para 2016? Quem fica desses times? Quem já está acertado, pelo menos verbalmente, gostamos do teu futebol, tu fica conosco ano que vem, nós vamos te pagar tanto. Porque daí chega outubro, novembro, é fácil. Tu começa a ligar para 50 jogadores, traz 15, 20, aí tá apertado, estourou nosso orçamento, sobe uns 5, 6 jogadores. Não, planejamento. Na realidade, o que o Quintana fala procede, né? Está correto. Agora, Quintana, depois que acaba o campeonato dessa maneira, esse ano não foi legal para a dupla regional. Eu concordo. A preocupação número 1 é pagar as contas. É correr atrás do dinheiro. Mas isso a gente falou no programa passado. É correr atrás do dinheiro e pagar as contas. E olha que não é fácil. E no caso do Inter SM ainda tem uma folha paralela dos acordos trabalhistas. Não, o presidente e o Rio Grandense também tem uma questão de uma área, né, atrás do pavilhão ali que corre o risco de ser leiloada, né? Leiloada por questão também de dívidas, né? De dívida trabalhista. Não, a gente conversou no programa passado sobre isso. Eu concordo plenamente, mas eu acho que nós chegamos a essa situação das dívidas muito por falta de planejamento, né? Agora, está no planejamento do pagamento de dívidas, que se nós montarmos uma empresa sem capital, como a gente estava falando, provavelmente a gente vai se endividar. Nós vamos ter que tirar empréstimo, talvez algum mês não entre o dinheiro, vai ter que tirar um novo empréstimo para refinanciar esse empréstimo. Mas se o Márcio Santos nos coloca na justiça lá, nós vamos ter que pagar o que a gente deve para ele. Mas né? É que eu não posso contratar o Márcio Santos. Eu concordo, claro. Se eu não posso pagar o Márcio. Tô te provocando. Mas tu entende que... Sabe aonde que pode estar a solução para a dupla regional já para 2016? Na Copa FGF Sub-19. E a Copa FGF Sub-19 é o nosso próximo assunto do nosso próximo bloco. Tá bom, mas eu vou pode dizer que essa é uma solução não... Um minutinho. Não imediata. Um minutinho. O Rio Grandense trabalha, né, a informação que eu tenho é que trabalha com a possibilidade de ficar com 10 jogadores do atual elenco para o ano que vem. Entre eles estariam o zagueiro David, o meio-atacante Gustavo Sapeca e o atacante Thiago Duarte. Seriam 3 desses jogadores para permanecer no ano que vem. Alguns jogadores que foram aproveitados agora voltam para o Sub-19. E o Darley pode ser negociado. Aí tem um clube de Santa Catarina, outro do Rio Grande do Sul e também um empresário. Né? A informação é que ele tem um contrato de 3 anos com o Rio Grandense. Mas eu acho que também tem aquela questão de uma multa rescisória, né? De repente chega alguém com dinheiro aí e pode levar o garoto. Pode levar o garoto. Então, que foi um dos principais jogadores do Rio Grandense nessa divisão de acesso. É só importante essa questão do interesse dos próximos jogadores é conversar com eles e deixar tudo bem encaminhado. Porque o ano passado o Rio Grandense deixou encaminhado o Jajá e o Tafarel, né? Jajá foi pro Glória e o Tafarel foi pro Internacional. Né? Tafarel não, o Romário, perdão. Goleiro Romário. Mas o Jajá estava certo, né? O Jajá estava certo, teve uma questão de acerto que não fechou. O Jajá está fazendo gol no Glória, pode classificar o Glória. O Tafarel também, mas o Tafarel joga na linha. No caso, o goleiro Romário, que a gente viu fazendo aquela defesa há pouco foi ali. Foi bem o Tafarel no Inter SM. E o Jajá, que a centroavante do Glória de Vacaria, né? Um intervalinho só de 1 minutinho, a gente já volta para depois falar da Copa FGF Sub-19 e também da Copa América, que começa no Chile na próxima quinta-feira. 1 minutinho e já voltamos.
95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Estamos de volta com o Central do Esporte, aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, com o professor Gilson Piber e também com o José Quintana Júnior, nossos colegas de trabalho. E junta-se à nossa equipe neste momento o Manuel Vicente, o jogador do voleibol do Centro Desportivo Municipal. Isso é bom, isso é fera também. Lá nos áureos tempos de ensino médio dele, né? Porque agora eu acho que o Vicente não joga. Não, na época ele era ginásio, né? Nem Ele jogava de back no Será futsal. que era ginásio né? na época? Acho que era ginásio, né? Na época que ele era estudava, um bom back. Provavelmente, Fixo no futsal também. Voltamos para falar da Copa FGF Sub-19, competição que tem o início previsto para o dia 1º de agosto. A dupla regional já manifesta o interesse em participar e tem até a próxima segunda-feira, dia 15 de junho, para confirmar a classificação. Acho legal, acho importante... Confirmar a inscrição. A inscrição, perdão. Acho legal essa participação, é uma maneira de, daqui a pouco, a dupla regional encontrar, né, jogadores da base aí que possam fazer aquilo exatamente que o Quintana vinha falando, de já projetar, mas por outro lado também é preciso ter cuidado em algumas avaliações que são feitas e, por exemplo, uma delas diz respeito daqui a pouco ao Feliciano Corrêa no Rio Grandense, que parece que já seria contestado. Só uma parte, só para concluir aquilo do primeiro bloco, a gente está com o tempo estourado. Por que eu disse que o Sub-19 não é a solução imediata? O jogador com 19 anos ele já tem que estar pronto há bastante tempo. 19 anos é a fase da lapidação do jogador, fisicamente e tecnicamente. Tem muitos jogadores, os grandes jogadores, a maioria das vezes, já estouraram com 19 anos. O Sub-19 é muito em cima, é o limite para a entrada do profissional. Eu acho que esse trabalho tem que começar muito antes. Eu sei que o investimento é caro, tu manter uma equipe técnica, preparação física, vai ter gasto com viagens, tem gasto com alimentação. Mas com 19 anos é difícil tu cobrar formação de jogador nessa fase da vida. Por isso que eu falei que não é a solução imediata. Claro, tu participa do campeonato, alguns jogadores, como o caso do Darlin. O Darlin é um grande caso, é um exemplo de que deu certo. Foi o melhor jogador do Rio Grandense na divisão de acesso. Na minha opinião, foi o Darlin. Também. Agora, e quem mais? Foi o segundo melhor foi o... Não, tu entende? Então, tem que ter um trabalho anterior do que o Sub-19. Só o Sub-19 não é suficiente. E agora, desculpa, o senhor ia falar do Feliciano. Pois então, será que pelos 4-0 sofridos no Clássico Regional dá para avaliar o trabalho do Feliciano só isoladamente por esse jogo? Não, de maneira alguma. De maneira alguma, porque o Feliciano pegou um rabo de foguete. Né? A justiça seja feita. Quando o Luciano Corrêa saiu, o Rio Grandense corria risco de rebaixamento. O Feliciano foi chamado, é um faz-tudo no Rio Grandense, assumiu a bronca e levou o time ao pentagonal com um grupo de jogadores. Então, ele sofre uma resistência, né, de alguns dirigentes, enfim, do Rio Grandense, e essa goleada sofrida de 4-0 bota mais óleo aí, né, nessa fervura. Agora, o trabalho do Feliciano não pode ser julgado por esse Rio-Nau, né? Pelas informações, haverá uma reunião entre a presidente Lisete Frelich, o Sérgio da Silva, o Osmar Moraes, para tratar desse projeto da equipe Sub-19. Né? O Feliciano inicialmente estava confirmado, agora depende desse processo. Dos jogadores, né, que voltam para o Sub-19 no Rio Grandense, o goleiro Marcos, o lateral esquerdo Cristiano, que para mim foi uma grata surpresa também na divisão de acesso, o volante zagueiro Ed, que também deu conta do recado, o volante Axiel, né, foi pouco aproveitado, o meia Maquelele, o Thiaguinho e o atacante Júnior. O Júnior, no final da divisão de Júnior também acesso, teve um bom aproveitamento quando
né? Teve um bom aproveitamento quando ele foi escalado. Então o Rio Grandense tem uma base. No caso do Inter SM, ontem à noite eu participei do Mesa Redonda dos Esportes da Rádio Guaratã e o Lucas Fossati estava presente. Ele disse que esse ano vai ser um ano complicado, porque é o início do trabalho lá no Inter SM. Ele vai formar uma equipe para, quem sabe, em 2016, 2017, aí, ser uma equipe competitiva. Né? Ele falou que é claro que o time vai buscar os melhores resultados, mas é um trabalho que começa do zero. Né? Tem alguns jogadores que estão estourando a idade, poderão ser aproveitados, né, nesse ano para fazer parte do grupo, né, do Inter SM, mas ele disse que o torcedor precisa ter calma, né, que vá ao estádio e não vai os jogadores, que critique o técnico. Sim. Né? E é difícil começar um trabalho e você acha que vai achar 11 craques, vai colocar lá e vai dar tudo certo. A gente sabe que não é assim. Na verdade, é um trabalho bem difícil esse do Luciano. Do Lucas? Lucas Fossati. Porque, em primeiro lugar, ele vai ter que conhecer os jogadores, né? Vai ter que conhecer como é que a técnica de cada um, as características, em cima do que tem, montar um esquema. Mas não estão ocorrendo peneiras, né? É tipo 1, 2 semanas de treinamento para acompanhar bem esse jogador aí e ver de perto o seu potencial, porque senão o garoto fica muito pressionado, né? E essa questão da idade que a gente estava falando, Jareta, vou te dar um exemplo para calar minha boca que deu certo. Leandro Damião. Leandro Damião não teve base, jogava na várzea, o chamado campeonato varziano, né, que não é profissional, e um empresário gostou do futebol dele e acabou levando para as categorias de base do Internacional, mas já nessa fase, de fim dos júniores ali, sub-19, sub-20. Ele atua no Atlético de Ibirama. Né? De Ibirama, exato. Santa Catarina. E aí depois foi levado para o Internacional, através do seu empresário. Mas isso é a exceção. E teve um trabalho especial com o Ortiz. De fundamento técnico. De fundamento. Um trabalho que o Valdívia teve também com o Odair. O Valdívia é do Mato Grosso, né? Mas eu já veio com uma idade um pouquinho mais avançada. Tu tem um filho que tem 6, 7 anos, né? O Renzo. 7 anos. 7 anos. E ele é apaixonado por futebol que nem que o Gereta. E provavelmente vai jogar melhor que o Gereta. Difícil isso não acontecer, porque... Né? Olha, se ele jogar o que ele sabe, assim, ele que dá nome de estádio, de jogador, de time. Um gêniozinho. Para roubar o emprego do pai. Ele já hoje apresenta. Na pior das hipóteses. Ele já está apresentando quase igual o Gereta, mas jogar eu tenho certeza que vai jogar melhor. Digamos que tu queira levar para fazer um teste de futebol. Qual é a idade limite? 15 anos. E 15 anos já é considerado o limite, assim, ó, tu tem que ser um cracaço com 15 anos para tu passar numa categoria de base, numa seleção. Porque a galera começa efetivamente no mirim, né? Exato, com 9 anos de idade, mirim, 10 anos de idade, vai sendo trabalhado, aí começam os campeonatos, sub-13, sub-14, sub-15, e aí começa um trabalho onde vai acentuando a carga física e tudo mais. Então o jogador lá aos 19 anos, sub-19 significa não necessariamente com 19, 18 anos, 17 anos, já estão na fase final dessa preparação. Por isso que eu digo que o trabalho da dupla Rio-Nau, em termos de futuro e planejamento que a gente falava anteriormente, até porque nas categorias de base eles podem também fazer futuras negociações para trazer dinheiro para o clube. E montar o grupo formado na casa. O Sub-19 é praticamente no encerramento desse trabalho. Mas eu vejo um trabalho de formação muito importante, de formar o jogador, de aparar essas arestas da dificuldade técnica, da dificuldade tática, enfim, de posicionamento. E isso é fundamental. Esse trabalho... mas isso aí não vale nada. Vale sim. Não vale, mas eu só acho pouco, professor. Eu acho pouco porque esse é um trabalho... Vou dar um exemplo. Os nossos jogadores brasileiros, taticamente, quando vão para a Europa, sofrem muito, né? Porque a tática já nos clubes profissionais é trabalhada de uma forma muito pobre. Se fala muito aqui em 4-4-2, 3-5-2, mas não se fala das variáveis de um jogo. O que o lateral tem que fazer quando o lateral esquerdo apoia, ou quando o meia cai para a direita, eu só estou pegando um exemplo. Se faz muita questão de fechar a linha de 4, subir até a linha de fundo, se fala de uma linguagem muito simplória, taticamente, no Brasil.
Mas eu aposto Então, com numa melhora gradativa com a renovação dos técnicos. E parece que isso deu uma chacoalhada agora, né, com os super técnicos... Cenário nacional, o senhor diz, né? Se adaptando a uma realidade financeira dos clubes. Né? Então, muitos técnicos, né, e nós aqui de Santa Maria, tem o Lucas, tem o Feliciano, tem o Thiago Nunes fazendo um grande trabalho no Juventude, tem o Diogo Giacomini no Atlético Mineiro, tem o Vinícius Munhoz no Grêmio Osasco. Então, toda essa gente, né, está buscando seu espaço. E eu acho que essa mudança de mentalidade, de trazer questões científicas para o futebol, não ficar só naquela do grito, vamos pegar e vamos... Né, motivacional. E vamos rezar e vamos acender a vela, né? Só, não adianta mais, né, essa. Com todo respeito. Essa teoria não vale mais. Tudo bem, a fé de cada um eu acho que deve ser respeitada. Sim. Agora, né? Não, mas eu concordo, mas aí Se Deus ajudar todos, o jogo termina empatado. Né? Não, eu concordo, mas em certo aspecto, o senhor não faz ideia da dor que me dá em discordar de alguma coisa do senhor, porque o senhor é minha referência esportiva, né? Mas estamos aqui para discordar. Eu discordo quanto à mudança de mentalidade. Mas é um processo gradativo, lento. Vou usar a metáfora de... Peguem qualquer esporte que vier na cabeça de vocês. Automobilismo, tênis, que a gente tem o atleta Márcio Santos aqui Vou te pegar, o vôlei. Olhaste os jogos tem olhado os jogos da Liga Mundial? Da Seleção Brasileira assisti 2. Não tem um trabalho de renovação? Sim, mas ainda é. Tem um trabalho de renovação. Até o Bernardinho suspenso. Tá lá. Acaba O passando Rubinho por uma renovação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o trabalho ele é muito focado e bem disseminado, detalhado desde cedo. Quem vai ser piloto, quem vai ser jogador de tênis, quem vai ser jogador de basquete. Vamos pegar os Estados Unidos, que é a potência olímpica, ou a gente pode pegar a China, pode pegar Cuba, que são potências olímpicas. A universidade, o atleta que é bom no esporte, ele tem acesso ao estudo terceiro grau. Mas aí vai chegar num assunto... Não, aí o que eu quero dizer? Ou seja, o atleta já chega pronto nessa fase da vida. E aí a gente tem que olhar para Santa Maria e nós queremos revelar jogadores e quanta meninada boa a gente tem por aqui. A gente vê o exemplo do projeto Novo Horizonte, que é exportador, né? Os melhores vão para o Internacional de Porto Alegre, não fica aqui. Fica, digamos assim, os que não foram para um grande clube acabam ficando por aqui. Essa é a realidade. Infelizmente é a realidade. Tu acredita no dom do atleta. Mas eu concordo na parte do aprimoramento. Exato, e eu acho que a técnica... Só o dom, é craque. Não, ele tem que saber marcar, ele tem que saber dar o passe, ele tem que participar do jogo. É que eu penso assim, se o jogador lapidado desde pequeno, por exemplo, um time não é composto por 11 craques, né? Às vezes vai ter um zagueiro que... Alguém tem que carregar o piano, exato, né? Um volante que sabe marcar, não é o jogador que arma o jogo, mas desarma bem, ou é o jogador que tem velocidade. Vocês estão loucos para encerrar o bloco, né? Eu tô dele falar aqui, né? Para o Neymar, o Messi e o Suárez jogarem... Jogar tem que ter os carregadores de piano. E esse jogador, mesmo não se sobressaindo tecnicamente, se trabalhado desde cedo os fundamentos, o passe... Concordo. Por exemplo, o jogador hoje em dia erra um passe de 2 metros de esquerda ou de direita, né? Mas de tudo isso que vocês falaram, e eu acho que passa também, e é um dos pilares principais, e eu acho que o Lucas Fossati, o Inter SM, o Feliciano Corrêa ou o Rio Grandense vão acertar muito, se eles também trabalharem muito o lado psicológico. Porque a gente sabe que não vai bastar só trabalhar a questão técnica, não vai bastar trabalhar só a questão tática. Os jogadores também vão precisar de um acompanhamento psicológico para saber da realidade em que eles vivem, da situação em que eles vivem, de que gradativamente eles vão ir ampliando espaços e buscando espaços na carreira esportiva. E aí eu acho que vai ao encontro, sim, daquilo que o Quintana agora há pouco falava, dessa questão, né, das universidades, do apoio. Eu acho que tudo passa também por essa questão psicológica. A gente tem exemplos no futebol de jogadores que ascenderam rapidamente na carreira ou gradativamente foram ascendendo na carreira e quando atingiram um ápice não tiveram carga psicológica o suficiente para manter aquela qualidade, digamos assim, profissional que eles tinham ao longo. Eu acho que o trabalho psicológico é bastante preponderante também nesse pilar. Mas sabe por que a minha crítica? Não é difícil fazer isso, hein? Isso é possível. Mas eu acho que não passa por aí, Gereta.
Tô sendo chato hoje, né? Tô Não. falando pra caramba. Tu Mas, tá muito filosófico hoje. mas é que assim, ó, vamos falar do 7-1. O Brasil ainda tem essa pobreza de espírito. Fez um ano agora da tragédia do Mineirão. De achar que o jogador dá em árvore. O Brasil revela craque. O Brasil exporta craque. Mentira. E tem o melhor time do mundo. Mentira. Né? Olhem o jogo da seleção brasileira. O Brasil enfrentou o time B do México, um jogo sonolento, um jogo feio. Compara com os jogadores que nós tínhamos há pouquíssimo tempo. E voltaram a endeusar o Neymar, né? O Neymar é o salvador da pátria. Então, assim, ó, menos, né, minha gente? Menos. O Brasil é o país do futebol, só que o Brasil é um país que não faz o futebol da forma séria. E temos exemplos diversos no mundo para serem seguidos. Só que o Brasil segue com esse pensamento pequeno de achar que o jogador de futebol aqui dá em árvore, que tem 200 craques por ano, que todo jogador vale 100 milhões. E é isso aí. E o Brasil... E é por isso que eu cobro essa questão dos times pequenos de Santa Maria, que tem que pensar como empresa. Quer ser grande, tem que pensar grande. Se tu que vai fazer sempre as mesmas coisas, tu vai ter os mesmos resultados. Dentro das suas limitações. realidade. Mas eu não estou falando em contratações milionárias, em construção de arena. Isso já se falou aqui em Santa Maria. Isso eu acho um exagero para as condições financeiras. Mas a questão do investimento da base é o primeiro passo. É isso que eu vejo que no Brasil tem esse gap e nós não aprendemos com 7-1. Nós não aprendemos qual é... Já está se falando em 9 vitórias consecutivas do Dunga. Beleza, está resolvido. A seleção brasileira está ótima. Não está resolvido. A produção de jogadores está maravilhosa. Esse, inclusive, é o nosso próximo assunto. A Copa América vem aí, começa nessa quinta-feira. O Brasil estreia no domingo. E olha, o grupo A, Chile, México, Equador e Bolívia. O grupo B, Argentina, Uruguai, Paraguai e Jamaica. Na minha opinião, o grupo mais difícil. O grupo C, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. E um detalhe, dentro dessa linha de que o Quintana fala, de que o Brasil ainda pensa que tem os melhores jogadores e que jogador dá em árvore, o Brasil, confirmando o primeiro lugar no grupo C, pega nas quartas de final o segundo colocado do grupo B, ou seja, se o Brasil confirmar essa posição de primeiro do grupo C, ele deve pegar ou a Argentina, ou o Uruguai, ou o Paraguai, ou até mesmo a Jamaica, aí digamos uma azarona correndo, né? Agora, se ficar em segundo no grupo C, o Brasil vai pegar ou Chile, ou México, ou Equador, ou Bolívia, e aí eu vou talvez de encontro agora ao que o Quintana falou. Eu não acredito que o Brasil vai se classificar no grupo C como um dos melhores terceiros. Eu acredito que o Brasil se classifica ou como o melhor primeiro ou como o segundo colocado desse grupo C. A Argentina, para mim, é a favorita. Por ter uma base, né, mais montada. O Brasil manteve uma base, mas é um trabalho novo do Dunga. O Chile melhorou muito, né? Tem bons jogadores. O Uruguai passa por um trabalho de renovação também, né? Pode sofrer um pouquinho. A Colômbia, né? O futebol da Colômbia... Sempre faceiro, mas nunca joga chega. Muito, né? Joga demais e perde como sempre. Né? Mas tem um jogo bonito. O México, né? Tem a garra mexicana. Mas aí com o time B, né? Eles estão jogando a Copa Ouro com o time A e o time B veio que é jogar o que a Copa vale, América, né? é o que vale para eles mesmos, né? É o caso da Libertadores, né? O Paraguai com o Ramon Dias é uma incógnita, né? Não se sabe aí o que o Paraguai vai render. O Peru, né? Com o Paulo Guerreiro, também é outra incógnita. O Equador, né? O Equador também... O Peru esses dias empatou com uma equipe forte, 1-1. Com o México? Acho que foi com o México. Foi com o México, um empate 1-1, né? Boa inteira com o time O Equador também é aquele time de altos e baixos. Bolívia, cada vez pior. Jamaica, não se sabe o que vem. E a Venezuela, por incrível que pareça, é um time que vem ascendendo dentro das suas possibilidades, né? Porque a Venezuela era saco de pancada de todo mundo. E a Venezuela, inclusive, tem um fator motivacional a mais, porque as apresentadoras de televisão da Venezuela, imagina se isso acontece no Brasil, fizeram um vídeo, professor Gilson Piber, e o José Quintana Júnior até já me mostrou esse vídeo, Quintana. Mentira, olha só. Fizeram um vídeo para motivar os jogadores da Venezuela. Merece ser visto este vídeo nas redes sociais. Olha, se eu falar a verdade que ele queria mostrar esse vídeo aqui no programa, eu disse um vídeo muito... Mas tá louco. Muito bem produzido, muito bem trabalhado. Olha, eu não tenho dúvidas de que a Venezuela vai surpreender nesta Copa América. A gente assiste, a gente pode rodar esse vídeo, só não Central do Esporte fica por aqui. Deu. No more.
que eu vou dizer da Copa América? Eu não sei, a Copa A América... Argentina com o Messi é forte, é forte. Higuaín, Di Maria, Não, Agüero. A Argentina é um momento muito E sempre melhor. é forte, Mas né? é que, às vezes, a gente vem acompanhando isso. Um jogo, às vezes, um Brasil e Argentina, o Brasil, aquele jogo o jogador se sobressai, é que nem o Grenal. Hoje, taticamente, tecnicamente, o Inter é superior ao Grêmio. Mas é surpreendente uma vitória do Grêmio? Não, porque no Grenal tem aquele espírito e o Brasil e a Argentina tem um pouco disso também. Agora o Brasil não pode ficar super dependente do Neymar. E hoje né? Agora sim eu vejo Felipe Coutinho, acho que é uma peça importante na renovação. Né? A questão de jogar na Europa, no Liverpool, para ele foi muito interessante. Né? Agora, é triste ver uma seleção com o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, foi muito novo, né? Mas estou falando em termos de qualidade. Felipe Coutinho, William, o Diego Tardelli na frente Mas é o que nós temos por aí, Quintero. Mas essa é a minha tristeza. É o que nós temos. Naquele assunto que a gente estava falando antes ali, só um exemplo para basquete norte-americano. Há quantos anos eles são referência? E o basquete é disputado em quantos países? E eles não deixam de fabricar os grandes jogadores deles, porque eles têm uma filosofia e um trabalho profissional na base. Não, mas já vem, ó, tem os campeonatos school, né? High school, acho, né? Que são os nossos aqui do ensino médio, vamos dizer assim. Liga universitária. Tem o campeonato universitário. Tem muito Já trabalho, seleciona. né? E tem a muito própria trabalho. NBA e tem a contratação dos melhores do mundo. Nem Exato. se fala. E aí nem eu digo se assim, fala. ó, quem hoje tem a aprender com a formação nossa? É só isso que nós somos o país do futebol. Quem que viria hoje ao Brasil para aprender conosco? Quem? É difícil, né? Central do Esporte faz um intervalo agora. Em um minutinho a gente já vai estar de volta para falar de futsal e também dos Jogos Escolares de Santa Maria. Já voltamos. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. De volta ao Central do Esporte aqui pela TV Unifra para o terceiro e último bloco do programa desta terça-feira para falar de futsal e também dos Jogos Escolares de Santa Maria. Começamos com futsal e que pecado, União Independente Futsal, que foi até Selbach jogar contra a SASI. Acertei hoje? Credo, Hoje acertei, hein? né? O Daniel SASI. tá de olho. Teve aula com o Sociedade Daniel. Atlética Selbach. Pois é, saiu perdendo, virou o jogo. 3-1 com o Nelson, o Guilherme e o Bochecha marcaram os gols da SASI. E nos da 2 minutos União. finais, o União Independente se entregou. Acabaram tomando 4 gols nos últimos 3 minutos e a gente aproveita para dar uma conferida aqui no próximo jogo do União, joga no próximo sábado. Atenção pro horário, hein? 9h30 da noite, não é 8, 9h30 da noite, contra a Associação Cerro Branco de Futsal, no CDN, aqui em Santa Maria. E rapidinho a gente já passa para ver a classificação, porque o União agora é o 7º colocado. Vamos ver já, você que está em casa aí vai ver já a tabela. Empacou 7º. nesses 5 pontos e não sai mais. Ó. 7º colocado, 5 pontos. 8º é exatamente o próximo adversário do União, que tem 5 pontos também. O líder é a Associação Fortaleza dos Valos, que vai firme e forte. Primeiro lugar, 18 pontos. Segundo, a SASI de Selbach, 13 pontos, que com a vitória em cima, né, do União acabou conquistando a vice-liderança. Augusto Pestana, 12 pontos. Horizontina, 4º colocado com 9. O Jaquetá que vá com 9 pontos, é o 5º colocado. O Figueira com 7 pontos.
fechando aí a zona de classificação, esses 8 que estariam passando para a próxima fase do Esse estadual jogo Série Bronze é de chave futsal. agora, tem que ganhar da equipe de Cerro Branco, porque senão a coisa complica, né? Eu não quero cometer o pecado de errar aqui a estatística, mas sim, não estou enganado, são 3 derrotas consecutivas do União, e que a gente fala aqui no programa, porque... Eu acho que teve um empatezinho Eu ia em dizer, casa, acho que teve um empate em contra casa. o time lá do porque Salto do Jacuí. num primeiro momento deu uma arrancada boa, né? Chegou a estar na 4ª posição, e aí agora meio que empacou ali, não sai desses 5 pontos. Eu É que acredito empatou em Palmeira, ganhou do Horizontina e depois teve derrota e empatou com o time de Salto do Jacuí. São esses 5 pontos só. Perdeu para a APF, perdeu para o Jactaquivá. Quando parece que o time vai Fortaleza, engrenar, acho dá, que perdeu. Não, o dá uma Jactaquivá. queda. Qual que é do Salto do Jacuí? É aquela associação hip hop. Que está em 9º lugar, a gente coloca na classificação, são os 8 Foi primeiros que com passam eles o para a próxima empate, fase. foi com eles o empate em casa. É, isso. E perdeu para o Jactaquivá e agora perdeu para a Sásia. Então, olha, no detalhezinho, né? O detalhezinho está definindo os jogos aí. O União tem que se ligar para não ter prejuízo nesse primeiro E turno. o fator determinante é aquela questão de que é sempre nos minutos finais ali, né? Me parece que talvez os jogadores já dão aquela relaxada, bom, agora não vai mais sair gol, mas é justamente ali que o adversário total, né? tem aproveitado. Ou é isso, ou é aquela questão que a gente já falou no programa, que como não é um clube que os jogadores vivem só disso, que eles trabalham, Bate estudam o durante o cansaço dia, naquele finalzinho, às vezes a questão né? da preparação, né? E minha gente, que é complicado, viajar no dia, Sim. chega 1, 2 horas antes. E o futsal é um jogo muito intenso, né? Então, Mas repito, pressão da torcida. acho que o jogo contra o Cerro Branco agora é fundamental dá uma respirada ali. dar uma respirada, vencer e subir na tabela. Uma coisa bem legal que começou aqui em Santa Maria na última segunda-feira foram os Jogos Escolares Olha aqui só de que Santa tal. Maria. E só para a gente ter uma ideia, são quase 8.800 alunos disputando futsal, basquete, handebol. Olha, é sensacional, são 7.700 atletas aí em modalidades esportivas e cerca de 1.000 em modalidades individuais. É muita gente gente mesmo. Chama a atenção no futsal, né? O número de equipes. 133 equipes, de acordo com a Prefeitura Municipal de Santa Maria, 133 equipes inscritas Depois veio o vôlei, para este torneio. é que é mais fácil montar a equipe de vôlei, futsal, né? handebol, basquete e futebol de campo. A Com quinta 20. modalidade Não, coletiva. até pro futebol de campo tá... Porque é mais fácil organizar um time de futsal pelo número de atletas, até pelas quadras. Quantos campos tem de futebol hoje em relação a quadras de futsal, né? Sim. E os jogos acontecem no Centro Desportivo Municipal. E é aí que eu acho que a dupla regional poderia ficar bastante ligada, porque às vezes tem muitos talentos ali que, por fatores que a gente acabou de falar no bloco anterior aqui no Central do Esporte, acabam sendo desperdiçados. A gurizada vai lá, disputa um torneio, não tem uma base para seguir adiante, para ir além, e acaba, claro, tomando um outro rumo na vida, né, na vida profissional e tudo mais. É bastante importante daqui a pouco a dupla regional dar uma acompanhada nisso, porque sempre surgem talentos. Isso, claro, não só para o futebol, né? Para o vôlei, para o handebol, para o basquete, como a gente tem aí, sem falar nos esportes individuais ali, né? Daqui a pouco o judô, né? O taekwondo, enfim, outras modalidades que participam. Participaram de algum jogo ou de alguma competição estudantil ao longo da vida de vocês? É que no meu tempo, quando eu era criança pequena, né, lá em Santa Maria, né, nós tínhamos mais as disputas internas, né, de escola, a distância era maior, né, não tinha internet, mas era importante. Era uma né? outra vida, professor. Era importante. A partir da década de 80, vamos dizer assim, as disputas, né, entre colégios, essas disputas aumentaram. Assim, né? E daí era interessante. E o José Quintana Júnior, que além de passar pelas categorias de base do Grêmio, será que se aventurou também em alguma competição estudantil, Quintana? Eu já fui jovem, cara. Não, eu joguei alguns. Joguei até a categoria de handebol. Com o professor Jorge Fernandes, o Capi. A gente jogou um torneio que agora não lembro se era o GESMA ou tem um que é das escolas em rede estadual. GIRGS. O GIRGS. Eu acho que a gente jogou, eu joguei o GIRGS, Jogos de handebol. intermunicipais do Rio E Grande do futebol eu Sul. joguei guribom de bola, lá pela minha escola Margarida Lopes, lá em Camobi. Mas é bem interessante. E é um estímulo a mais para o aluno ser disciplinado. Porque hoje em dia a gente sabe toda a defasagem que tem na educação, mas a educação física, ou esse esporte extra,
Ajuda a disciplina, porque tu sabe que tu quer superar a escola rival, tu quer ganhar um título. Só que para isso tu tem que estar com as notas boas e ir nos treinos, senão o professor te tira. Não vem no treino, tá no banco, ou nem viaja. Então tu tinha que ser disciplinado. Isso estimula bastante a educação. A disciplina, né? A disciplina, a educação, enfim, a formação de um cidadão. Tá certo. Então o Central do Esporte vai ficando por aqui hoje. Mais algum assunto, alguma consideração final, professor Gilson Piber? Rendeu, hein? Rendeu, né? Não, eu peço só desculpa que eu falei muito hoje. Falei demais, eu acho. Próximo programa, prometo. Como vai ter programa, a gente não rodou o vídeo. Como a gente tem aí mais uns comportar. 2 minutos, eu quero saber por que querer falar mais de economia e menos de futebol hoje, Quintana. Não tem nenhum motivo especial, eu só acho que a gente tem que fazer as coisas mais organizadinhas para dar certo, né? Eu usei o exemplo de empresa só como... Eu concordo, professor. Temos que saber nossas limitações, mas a gente tem que pensar grande também. Os colorados já começaram a calcular, né, o preço das passagens e estadia para o Mundial, viu? Contra o Barcelona. Veremos. É o Barcelona que vai estar lá, mas tem que ver os representantes das outras confederações. E será que vai ter Mundial de Clubes depois de todo esse escândalo da FIFA? Até porque as sedes da Rússia em 2018 e também de 2022 no Catar correm o risco de serem substituídas, o que eu acho muito difícil. Uma pergunta que não quer calar, né? Marco Polo Del Nero vai renunciar à presidência da CBF? Acabo de ler uma matéria, ele diz que não tem nada a ver com isso, quer seguir. Mas ele não era amigo do Marinho? Está pronto por uma CPI, né? Ele não era amigo do Marinho? E está pronto por uma CPI, inclusive, né? Exatamente. A minha recomendação, né, tá lá no meu Face, um artigo do Lúcio de Castro, né, da ESPN, né, estão tentando vender a imagem do Ronaldo Fenômeno aí como homem importante, de repente, para assumir a CBF, né? Só que tem gente por trás aí do Ronaldo que já fez parte da CBF. A dúvida é se o Romário vai entrar nessa gelada aí. Só que o Romário é político, né? Tem outras aspirações, é senador pelo Rio de Janeiro. Acredito que pense em breve aí tentar ser governador, né? Estão tentando juntar umas pecinhas aí no quebra-cabeça. Dei uma lidinha lá no Facebook, lá no artigo do Lúcio de Castro. Uma boa recomendação do professor Gilson Piber, que participou aqui com a gente do Central do Esporte, junto com o José Quintana Júnior, nas câmeras aqui, nos colocando no ar, o Manuel Vicente e também o Márcio Santos. Lá no Switchmaster, o Robson Brilhante. E lembrando que o nosso produtor aí do Central do Esporte é o Henrique Orlandi. O Central do Esporte volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e a gente se vê daqui a pouquinho no Jornal da Unifra. Um grande abraço e até a semana que vem.